Fala pessoal! Anualmente, o Instituto de Reforma Legal dos Estados Unidos faz um ranking dos processos mais ridículos e todos os anos há material novo para a lista, pois as pessoas não deixam de surpreender os juízes com seus pedidos estranhos. Como que as pessoas conseguem pensar em coisas assim? Será que é realmente possível pedir indenizações por essas coisas e ganhar? Bem, vamos dar uma olhada no quão absurdas são essas ações judiciais. Vamos lá! Infelizmente, os nomes dos envolvidos nesta primeira história não são conhecidos, mas isso não faz com que ela seja menos interessante. Uma certa mulher grávida entrou em um ônibus e depois de um tempo percebeu que um homem sentado do outro lado estava sorrindo para ela de um jeito estranho. A mulher ficou um pouco assustada e decidiu mudar de lugar, mas o sorriso do homem só aumentou. Portanto, ela se mudou novamente para outro assento, tentando escapar dos olhares do estranho. Será que ele era louco? Mas o homem começou a rir ainda mais. Quando a mulher se moveu pela quarta vez, ele começou a gargalhar e essa foi a gota d'água. Assustada e furiosa, a gestante reclamou com o motorista e na parada seguinte a polícia levou o jovem. Quando chegou ao tribunal, o homem foi questionado sobre por que exatamente ele estava rindo para aquela mulher grávida. Ele contou que quando a mulher entrou no ônibus, ela se sentou bem debaixo de uma propaganda que dizia Double Mint, os gêmeos estão chegando. O próximo lugar que a futura mãe escolheu tinha uma propaganda de uma pomada contra o inchaço. Logo, a mulher se sentou sob um anúncio de desodorante no qual estava escrito "O bastão de William fez o seu trabalho". Mas isso não foi tudo. O quarto assento que a mulher grávida escolheu no ônibus estava embaixo de um cartaz que dizia "A borracha Goodyear poderia ter evitado esse acidente". Bem, devemos dizer que ele não tinha opção senão rir. Depois de ouvir o réu, o juiz, evidentemente, lhe absolveu. No entanto, um processo contra um homem excessivamente feliz não é o mais ridículo da nossa lista de hoje. Uma vez, um funcionário da Starbucks quase teve que pagar pela sua gentileza. Certo dia, ele ofereceu uma bebida grátis a um cliente e ele acidentalmente derramou a bebida em si mesmo. Acontece, muitos pensarão, mas a história não acabou aí. O homem se queimou e, em vez de ir à farmácia comprar algo para aliviar a dor, ele foi para casa tirar fotos das queimaduras. Aparentemente, ele pensou num plano de enriquecimento rápido, porque foi justamente um copo de café derrubado que fez uma mulher chamada Stella Liebeck ganhar muito dinheiro do McDonald's e fama no mundo da advocacia. Mas no caso da Starbucks, a vítima recorreu aos médicos somente depois de algumas horas do ocorrido e posteriormente entrou com uma ação contra o estabelecimento, se queixando de que a tampa do copo de plástico não estava bem fechada. Isso é realmente ingrato, afinal foi uma bebida grátis. O resultado final foi que o júri não deu os $750 mil que o homem queria receber da Starbucks. Parece que a justiça triunfou. O que você acha? De 2000 a 2002, o canal MTV exibia um programa chamado Jackass. A atração consistia na realização de vários truques e pegadinhas perigosas, rudes e ridículas. Foi justamente o programa Jackass que se tornou o ponto de partida para a carreira do ator Johnny Knoxville e de Bam Margera. Depois de 2002, a Paramount Pictures, produtora parceira da MTV, lançou 4 longas-metragens que deram continuidade à ideia do programa depois que ele foi exibido na televisão. O programa era um dos mais populares da MTV e em 2008 ficou na posição 68 na lista das melhores atrações dos últimos 25 anos, de acordo com a revista Entertainment Weekly. Ou seja, era um programa realmente de muito sucesso, e onde há sucesso, há processos ridículos. Por isso, um homem chamado Jackass tentou processar a MTV num total de $10 milhões, acusando o programa de usar seu nome. 10 milhões. Vale a pena dizer que Jackass era anteriormente conhecido como Bob Kraft, mas mudou seu nome antes do começo do programa. Ele mudou de nome em 1997 e a sua estranha escolha não foi acidental. A ideia do Bob era chamar a atenção para a prática de beber e dirigir, depois que seu irmão e um amigo morreram em um acidente de carro. Bem, não sabemos se esse plano deu certo, mas não há dúvidas de que o Bob, ou melhor, o Jack, definitivamente conseguiu atrair atenção para sua pessoa.
Em 1998, um homem chamado Terrence Dixon decidiu melhorar sua situação financeira através de um roubo. O alvo escolhido foi uma casa bastante bonita, cujos proprietários iam sair de férias. Depois que os donos partiram, o Terrence entrou na casa. Ele pegou as coisas de que mais gostava e dirigiu-se à saída. O problema foi que o Terrence decidiu deixar a casa assaltada pela garagem. Que erro! Ele não conseguiu abrir a porta da garagem porque o mecanismo estava quebrado. O ladrão também não podia voltar para dentro da casa, pois a porta de acesso simplesmente bateu e trancou. Por alguns dias, até que os donos da casa voltassem de férias, o Terrence ficou dentro da garagem trancada. Felizmente, ele teve sorte porque era justamente na garagem que os donos da casa guardavam sacos de ração seca e até mesmo uma caixa de Pepsi. Quando os donos finalmente abriram a porta da garagem, ele não perdeu tempo e imediatamente correu para o tribunal. No entanto, seu objetivo não era se render, e sim processar o dono da casa. Terrence afirmou que sofria de claustrofobia desde a infância e a negligência do dono da casa lhe causou um grave trauma psicológico. Mas a coisa mais surpreendente nessa história não é a arrogância do ladrão, mas o fato de que o júri ficou do lado dele. Por causa das portas quebradas da garagem que impediram o assalto, o dono da casa teve que pagar 500 mil ao ladrão. Em 2002, uma mulher chamada Nita Bird, mãe de 3 filhos, deveria fazer um exame de rotina em um hospital da Califórnia. As filhas pediram aos médicos que permitissem que elas estivessem presentes na hora do exame. O que aconteceu foi que durante o exame, a Nita de repente começou a passar mal e os médicos tiveram que levá-la às pressas do consultório para a sala de cirurgia. A operação foi bem sucedida e a mulher se recuperou. Qualquer um acharia que as filhas só tinham que agradecer aos médicos que salvaram a vida de sua mãe, não é mesmo? Mas se fosse assim, essa história não teria entrado no nosso vídeo de hoje. Depois de um tempo, as filhas decidiram entrar com uma ação contra os médicos. Por quê? Pelo fato de que eles permitiram que elas assistissem o exame e isso lhes causou graves traumas psicológicos. Oh, não! Pois é, nós também não entendemos o que está acontecendo. De acordo com as meninas, os médicos jamais deveriam ter permitido sua presença durante o exame da mãe, e muito menos tê-las submetido à tensão psicológica de ver a mãe sendo levada com urgência para a sala de cirurgia. Devemos dizer que as irmãs exigiam uma compensação bastante modesta, de apenas algumas dezenas de milhares de dólares, mas o júri mostrou bom senso e o tribunal ficou do lado dos médicos. Você chega numa loja e há crianças pequenas correndo. Os pais não estão nem aí. As crianças estão se divertindo, gritando e se enroscando nas pernas das pessoas. Soa familiar? Provavelmente todos já passaram por isso. No entanto, é possível fazer um bom dinheiro com uma criança travessa, mesmo que esta criança seja sua. Foi exatamente isso que aconteceu em 2000 com uma residente do Texas chamada Kathleen Robertson. Ela chegou a uma loja de móveis, mas enquanto escolhia o produto desejado, ela acidentalmente tropeçou em uma criança correndo em volta dela e quebrou o tornozelo. A criança em questão era o seu próprio filho. Uma situação terrivelmente desagradável, mas é impossível culpar alguém por isso, afinal a criança era muito pequena para entender que estava atrapalhando a sua mãe e que ela estava muito ocupada. Só que não. O tribunal decidiu que a culpa do machucado da mulher não foi ninguém menos do que o dono da loja. O que ele tem a ver com isso? Honestamente, não temos ideia. No entanto, o tribunal ordenou que ele pagasse 780 mil dólares para a mulher que se machucou por causa do seu próprio filho. Achamos que até agora ninguém conseguiu superar o Robert Lee Brock. Em 1995, ele processou a si mesmo. O Robert acusou-se de ter violado flagrantemente seus próprios direitos e princípios civis, pois se permitia beber demais e, estando sob o efeito do álcool, cometia furtos e roubos, o que fez com que ele fosse condenado a 23 anos de prisão. A compensação moral que Lee Brock teria que pagar a si mesmo era de 5 milhões de dólares. Mas qual é o sentido de exigir uma quantidade tão grande de dinheiro de si mesmo? Bem, é simples. No processo, o Robert indicou que, já que estava sob custódia, ele tinha sido privado de toda a renda possível que ele pudesse receber se estivesse em liberdade. Portanto, o Estado deveria compensar esses 5 milhões. Obviamente, ele não ganhou o processo absurdo, mas o Estado ainda assim teve que pagar as taxas legais da ação. O que você acha que pode ser roubado além de dinheiro e algumas coisas? Ideias?
Um surfista californiano acusou um amigo de roubar ondas. Infelizmente, os detalhes desse roubo não foram divulgados. Talvez um surfista tenha impedido o outro no momento mais crucial e pegado uma onda na frente do amigo. Para dizer a verdade, temos dificuldade de imaginar o roubo de algo como um fenômeno natural. Imagine a cara do juiz ao ver este processo. Dizem que no tribunal o surfista falou que o roubo da onda por parte do amigo lhe causou dor e sofrimento. Não conseguimos descobrir exatamente como o caso terminou, mas esperamos que o júri tenha ficado do lado do senso comum, ou seja, do réu, é claro. Você alguma vez já pensou que os publicitários às vezes exageram na criatividade e que isso pode acabar mal? Pois isso já aconteceu. Um homem chamado Richard Overton decidiu processar uma empresa cervejeira. Mas qual era a queixa dele? Talvez ele tenha ficado doente por causa da cerveja? Talvez a empresa tenha violado os termos de algum contrato que fez com o Sr. Overton? Poderia ser, mas não vamos fazer você tentar adivinhar. O problema foi a propaganda. O Richard reclamou que no comercial dessa empresa de cervejas, lindas garotas de biquíni apareciam para o homem que bebia a cerveja anunciada. Esse não é um enredo nada novo para uma propaganda, não é mesmo? No entanto, ao contrário de centenas de outras pessoas, depois de ver as imagens, o Sr. Overton correu imediatamente para uma loja, comprou uma caixa de cerveja e começou a se preparar para a aparição das belas garotas. Mas depois que ele bebeu, nenhuma moça apareceu. A vítima de propaganda enganosa imediatamente fez uma reclamação à empresa cervejeira, acusando-a de tê-lo feito ter gastos desnecessários e ter experimentado a mais profunda decepção. Tenham cuidado com as propagandas, amigos. Ei, amigão, você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.